Galera, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de radioatividade, tudo bem? Para a gente poder iniciar esse assunto, eu trouxe uma pergunta para vocês. O que torna um elemento radioativo? Eu trouxe outras perguntas lá na apostila, mas a gente vai trabalhar em cima dessa. Pensa um pouco. Tu saberias me responder? O que torna um elemento radioativo? Para a gente poder entender, a gente precisa mergulhar um pouquinho na história e perceber que a radioatividade ela não surgiu do nada. Ela começou a ser estudada, a ser aprofundada a partir da descoberta do raio-x. E um dos principais cientistas que estudou esse assunto foi o Becquerel, tudo bem? Só que ele não foi o único, ele foi um dos principais. Só que o Becquerel não conseguiu associar, mediante os estudos que ele tinha, associar a descoberta do raio-x com radioatividade. A partir disso, o casal Curie, a Marie e o Pierre, eles pegaram os estudos de Becquerel e descobriram alguns elementos químicos, como o polônio e o rádio. E esses elementos químicos, eles são radioativos. E eles conseguiram perceber esse comportamento nesses elementos, tudo bem? Mas eu ainda não respondi. O que torna o elemento radioativo? A radioatividade, ela principalmente está ligada à instabilidade do núcleo, ou seja, os núcleos instáveis, eles acabam se tornando elementos radioativos. E os elementos que têm núcleos estáveis são elementos que não são radioativos. Mas tu tens que lembrar que no núcleo eu tenho próton e nêutrons, tudo bem? E tu sabes que o próton é positivo. Então, tu tem que lembrar também que no núcleo eu não tenho apenas um próton e apenas um nêutron. Eu posso, dependendo do elemento, eu posso ter mais de um próton, enfim, dependendo muito do elemento. E tu tem que lembrar lá que positivo com positivo vai se repelir, não vai se aproximar. E isso vai fazer com que haja uma instabilidade no núcleo. Então, a instabilidade do núcleo vai depender principalmente da quantidade de prótons e nêutrons, dessa repulsão que vai acontecer entre essas partículas subatômicas, tudo bem? Então, um elemento muito instável é aquele que tem uma repulsão muito grande entre prótons e prótons. Mas quem é que neutraliza essa repulsão? É o nêutron. A função dele no núcleo é exatamente essa, é tentar neutralizar essa repulsão que acontece entre próton e próton. Tudo bem? Então, um elemento radioativo é aquele que tem uma quantidade muito grande de prótons para uma pouca quantidade de nêutrons. Os nêutrons que estão nesses núcleos instáveis, eles não conseguem estabilizar essa repulsão que acontece entre próton e próton. Não sei se vocês conseguiram me compreender, beleza? Bom, para a gente continuar, a gente precisa entender também que o próton ele vai ser a identidade do elemento. Como assim? Por exemplo, o carbono, ele tem um número atômico 6. O carbono ele pode ter um número atômico 7? Não. Porque se ele tiver um número atômico 7, ele não é mais carbono. Ele passa a ser um outro elemento químico, tudo bem? Então, e os elementos, eles podem ter massas diferentes? Sim. Se eles tiverem massas diferentes e número atômicos iguais, isso quer dizer que ele é um isótopo. Eu não sei se tu lembra o que é isótopo, isóbaro e isótono. O isótopo, tu tens que entender ele para poder conseguir entender a radioatividade. O que seria um isótopo? Seria exatamente isso. São elementos que têm o mesmo número atômico, tá vendo que eles são iguais? Só que o que diferencia aqui? A massa. Lembra que para eu poder calcular a massa é próton mais nêutron, tá? Por que não levo em consideração o elétron? Porque ele tem uma massa desprezível. Então eu vou somar próton com mais nêutron e eu tenho a massa, tudo bem? O que vai diferenciar neles? É a quantidade de nêutrons, ó, porque a quantidade de prótons é o mesmo, é 6. Então, o que vai diferenciar? O carbono 14 aqui, ele vai ter uma quantidade de nêutrons diferentes do carbono 12. O carbono 12 vai ter uma quantidade de nêutrons 6 e já o 14 vai ter uma quantidade de nêutrons 8. Então, tá vendo a diferença? Então, os isótopos são elementos que têm o mesmo número atômico, porém, números de massas diferentes, justamente por conta da quantidade de nêutrons. Um elemento radioativo aqui, que eu trouxe para vocês, é o urânio. Acho que vocês já ouviram falar dele. Ele é utilizado bastante nas usinas nucleares. Tá? Eu tenho urânio 234, 235, 238. Ele é um elemento radioativo? Sim. Por quê? Porque todos os isótopos desse cara, do urânio, eles são radioativos. Então, necessariamente, para um elemento ser radioativo, todos os isótopos precisam ser radioativos. O que seria o radioativo? Seria um elemento que tem um núcleo instável. E a maioria dos elementos radioativos são aqueles que têm um número atômico igual ou maior que 84. Tem exceções, professora? Existem exceções. O bromécio e o tecnécio. Eles são elementos que têm um número atômico menor que 84 e eles são radioativos, tudo bem? Mas isso não quer dizer, por exemplo,
que um elemento não radioativo, por exemplo, um elemento que tem um núcleo estável, ele não emita radiação, ele pode emitir, tudo bem? Isso está na apostila de vocês. Uma outra característica de elementos radioativos que também são chamados de radioisótopos é a capacidade de emitir energia. Mas por que eles emitem energia? Por que essa necessidade de emitir energia? É justamente porque tu tens que lembrar que o elemento radioativo é aquele que tem um núcleo instável. Então, para ele poder se estabilizar, ele precisa liberar energia. E eles liberam a energia justamente por meio da emissão de partículas radioativas. Então, para poder ele liberar energia, ou seja, sofrer o decaimento radioativo, né, poder perder energia, ele vai emitir partículas alfa, beta e radiação gama. A emissão da partícula alfa é a primeira lei da radioatividade. E quando um elemento, por exemplo, que eu trouxe o exemplo para vocês aqui do urânio 238, quando ele emite uma partícula alfa, ó, por exemplo aqui, né, ele vai pegar aqui 200, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, vou pegar outro piloto, 238, né, vou pegar aqui essa primeira parte, 238 igual, que é a setinha, a mais 4. Esse mais 4, ele vai passar para cá, menos 4. 238 menos 4 igual a A. Ou seja, o A, ele vai ser igual a 234. Tudo bem? Então, esse elemento A aqui, esse elemento X, ele vai passar a ter uma massa de 234. Vai colocar bem aqui, ó. 234. E quando, por exemplo, eu for encontrar o número atômico dele, eu vou pegar aqui, ó, 92 igual a Z mais 2, ou seja, Z é igual a 90, porque eu trouxe 2 para cá subtraindo, tudo bem? Então, o Z dele vai ser 90, ou seja, esse elemento X, ele passa a ser o tório, tá? Então, quando, por exemplo, o urânio 238 emite uma partícula alfa, ele passa a se tornar o tório. Então, essa é uma das características desses elementos radioativos, é justamente emitir partículas ou radiação para liberar energia e se tornar um elemento menos radioativo, tudo bem? Então, por exemplo, na segunda lei da radioatividade, que é a emissão de beta. Beta é bastante parecido com o elétron, por quê? Porque ele tem uma massa desprezível, que seria zero, e tem o número atômico menos 1, tá? Então, quando vocês verificam aqui, ó, o iodo, né? O iodo, a massa dele é 131. Vou pegar aqui. 131 igual, setinha, A mais 0. Quanto é que dá esse A? 131, ó. Ele continua com o mesmo número de massa. E o Z? 53 igual a Z menos 1, ó. Menos 1. Então, 53, esse menos 1 passa para lá positivo, igual a Z. Então, Z vai ser igual a 54. Tá? Então, ele vai passar a ter um número atômico de 54. Tudo bem? Então, ele passa a ser um outro elemento químico. Então, essas emissões de partículas é com esse objetivo, de tornar o elemento mais estável, ou seja, um elemento químico passa a ser outro elemento mais estável. Não sei se vocês conseguiram perceber. E a radiação gama? A radiação gama, não sei se dá para vocês enxergarem aqui, ela tem uma massa zero e um número atômico zero. E ela é bastante parecida com o fóton de bastante energia. Então, a radiação gama, ela geralmente é liberada quando, por exemplo, um elemento emite uma partícula alfa ou uma partícula beta. Então, ela acaba sendo liberada sempre quando há uma emissão de partículas. E essa característica de massa e número atômico vai influenciar bastante na penetração, no poder de penetração dessas partículas. Então, por exemplo, a partícula alfa, né, ela não tem um poder de penetração muito grande, porque ela tem uma massa 4, então ela é bastante pesada, entre aspas. Então, ela não consegue penetrar, atravessar esses objetos aqui. Por exemplo, tem o papel chumbo, né? Ele não consegue nem atravessar o papel. Já a beta consegue atravessar o papel, só que não consegue atravessar o chumbo de 2 centímetros. Já a gama, que é uma radiação e não uma partícula, justamente porque ela se comporta bastante com o fóton, porque ela consegue, ó, atravessar
o papel, o chumbo 2 centímetros e o chumbo 6 centímetros, tudo bem? Então, galera, essas emissões de partículas aqui, ela acontece justamente com o objetivo de haver o decaimento radioativo, do elemento perder energia e se tornar mais estável na natureza. E isso se utiliza bastante, isso pode acontecer de forma natural ou pode acontecer de forma não natural, tudo bem?